Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de gestão de recursos humanos, tá? Na aula de hoje a gente vai falar sobre estilo de liderança no RH, tá? A gente tem vários tipos de liderança. A gente vai conhecer na aula de hoje algumas delas, tá? A primeira é a liderança autocrática, que é quando o líder é focado apenas nas tarefas, tá? Esse tipo de liderança é chamada de liderança autoritária ou diretiva também, tá? É quando o líder toma só decisões individuais e desconsidera a opinião dos liderados, tá? O líder que vai determinar as providências e as técnicas para a execução das suas tarefas e é de modo imprevisível, tá? Ele diz o que cada um tem que fazer, qual é que vai ser o companheiro de trabalho, ele é dominador, tá? Tanto nos elogios quanto nas críticas do trabalho de toda a sua equipe, tá? Na liderança democrática, é quando a gente tem um tipo de liderança participativa e consultiva, tá? Que é voltado para as pessoas e todo mundo participa do seu processo decisório, tá? As diretrizes são debatidas e são decididas pelo grupo, tá? Tudo é estimulado e assistido pelo líder. O próprio grupo é que vai saber ali, né? Vai elaborar tudo para atingir seu objetivo. Vai solicitar o líder aconselhamento técnico quando necessário, tá? E o líder vai sugerir algumas alternativas para o grupo escolher qual é a melhor, tá? As tarefas, elas vão ganhar novas perspectivas porque tudo vai ser debatido, tá? O próprio grupo vai dividir as tarefas, cada membro escolhe seus companheiros de trabalho, tá? E o líder, ele vai ser como qualquer membro do grupo, tá? Ele vai ser objetivo e vai se limitar ali nas críticas e nos elogios também, tá? Já a liderança liberal, também chamada de laissez-faire, tá? Que quer dizer deixar e fazer e deixar ir, deixar e passar, tá? Nesse tipo de liderança, as pessoas têm mais liberdade para executar os seus projetos. Então, tem que ter uma equipe madura, autodirigida e que não vai precisar de supervisão constante, tá? Então, é bem difícil esse tipo de liderança funcionar, tá? E, às vezes, a pessoa pode achar que esse tipo de liderança vai ser uma liderança negligente e fraca, porque pode deixar passar as falhas sem corrigi-las, tá bom? A liderança paternalista é um tipo de atrofia da liderança, né? O líder e a sua equipe, eles vão ter relações similares às de pai e filho, tá? Pode ser confortável para os liderados e evitar conflitos, só que no meio profissional não é adequado, tá? Porque numa relação realmente de pai e filho, mais importante para o pai é o filho, tá? Já em uma relação profissional, a gente tem que ter um equilíbrio, né? A nossa meta, os nossos resultados são mais importantes do que o indivíduo, né? Em si, né? A liderança coercitiva foi muito comum lá nas primeiras fases da Revolução Industrial, tá? E é exercida ali por líderes que eles têm um perfil violento, tanto verbal quanto fisicamente, né? Eles são um pouco mal vistos por causa dessa característica coercitiva, né? Mas esses profissionais, eles podem ser fundamentais em situações de extremo estresse e que vão exigir atitudes energéticas da liderança, tá? Esse modelo, ele vai limitar os resultados positivos no dia a dia. Isso porque os demais profissionais da equipe, né, eles vão se sentir limitados e vão temer serem proativos por causa das explosões ali do líder, né? Então, essa liderança não é indicada em nenhum momento, tá? A liderança dirigente é quando o líder ele é analisado e ele é definido, por exemplo, como visionário, né? Porque ele tem um perfil de liderança dirigente. Isso vai se dar porque esse modelo vai ser baseado na transparência e nos resultados lá a longo prazo, né? Esse líder ele vai motivar as pessoas e vai fazer com que elas se sintam à vontade para seguir as diretrizes dele, tá? Na liderança afetiva, o líder vai ser um pai que é desejado pelos profissionais, principalmente pelos mais inexperientes, tá? Esse tipo de liderança vai ser focado no lado humano, então vai ser focado mais na pessoa do que na tarefa. Ele é visto como um padrinho ou até mesmo como um pai, tá? Então, ele vai ter o quê? A lealdade e o alto desempenho da sua equipe como retribuição por esse afeto, né? Só que esse tipo de liderança é bem delicada, né? Porque se você desenvolver fortes laços ali com a sua equipe, você vai poder, né? A sua avaliação vai ser tendenciosa, não vai conseguir ter o processo de dispensa de colaboradores, por exemplo, por causa de uma crise. Isso pode desestruturar o time, né? E pode prejudicar sua liderança. A liderança treinadora, ela tem dois pontos bem característicos, né? Ele vai desenvolver a sua equipe, né? Vai investir no desenvolvimento, vai dedicar tempo, vai dedicar esforço
para observar, para analisar quais são os pontos positivos e negativos da sua equipe, tá? Fazendo isso, ele vai o quê? Potencializar os resultados e os profissionais, eles vão ter excelência, né, no que eles estão entregando. Só que o lado negativo é porque você vai ficar expondo a pessoa ao erro, né? Não existe uma melhor forma de aprender do que treinando. Então, você vai ter que se sujeitar ao erro, né, muitas vezes. Então, esse modelo de liderança vai aceitar grandes riscos e os profissionais têm que estar bem desenvolvidos para assumir esse tipo de liderança, né? Atualmente, né, o líder da atualidade, ele vai delegar tarefas, né? É um profissional que vai trabalhar focado ali em urgências a todo instante, né? Às vezes não conhece profundamente os seus liderados e não escuta as pessoas que trabalham com ele. Então, não é interessante esse tipo de liderança. Você tem que escutar a sua equipe. Você tem que conhecer pelo menos os pontos fortes e fracos da sua equipe, né? Para quando você for delegar suas tarefas, tá? Coloca metas audaciosas, mas não sabe delegar as tarefas e não é um verdadeiro líder, tá? Então, é mais um administrador de crise, porque só vai estar ali na hora do conflito, do que um verdadeiro líder, tá? Então, delegar uma tarefa é você dar autoridade a uma pessoa para realizar aquela tarefa, porque você confia que ela vai fazer a tarefa tão bem ou melhor do que você faria, tá? Então, a gente não pode perder o controle, tá? Você vai dar uma oportunidade para a equipe evoluir, para a equipe aprender, mas você tem que estar lá controlando e visualizando também para ver se está de acordo com as metas, tá? O objetivo da gente delegar uma tarefa é fazer com que o nosso liderado, ele faça ela da melhor forma possível, né? Às vezes melhor do que a gente faria. Então, a gente tem que dar àquela pessoa a oportunidade dela decidir, né? Dela contribuir com os objetivos da nossa organização, né? O líder que delega atividade, ele vai descentralizar elas, né? Vai tirar o peso de tudo para ele fazer, né? Como a gente falou lá na primeira aula, lembra? Então, ele vai dar autonomia para o seu liderado, né? Em muitos casos, alguns colaboradores, eles não estão se destacando ali dentro da equipe e isso ocorre por vários motivos. Mas se a gente começa a delegar tarefas que são importantes que aquela pessoa consiga fazer, se a gente consegue dar ferramenta, dar munição para ela crescer, para ela aprender, então a gente vai conseguir que aquele colaborador se destaque, tá, pessoal? Então, é importante que o líder, ele delegue tarefas, sim, tenha competência, né, desenvolva as ferramentas e consiga tolerar erros e ter flexibilidade suficiente, né, para o colaborador ali participar dessas tarefas, tá? E só que tem que ter cuidado, porque na hora de delegar essas tarefas, ela pode ser prejudicada por alguns fatores, tá? Por exemplo, falta de conhecimento da equipe. Se o líder não conhece a equipe, não conhece as pessoas da equipe, ele não vai saber quais as pessoas certas para fazer determinada tarefa, né? Se a gente não conhecer o trabalho, então ele não vai saber quais tarefas que ele tem que delegar. Então, não vai ter conteúdo para orientar também os seus liderados a fazer aquelas tarefas. Então, vai ficar difícil você dar suporte para sua equipe, né? O líder não precisa conhecer 100% do trabalho, mas ele tem que ter o conhecimento suficiente para ele poder liderar aquele trabalho, na verdade. Outro erro é você ser ansioso ou desconfiado, né? As pessoas, elas ocupam o cargo de liderança, só que eles não conseguem ser eficazes no trabalho porque não conseguem delegar as tarefas, né? Fica lá ansioso, vai ficar chato, né? Porque ele vai ficar em cima da pessoa o tempo todo, ou ele mesmo vai pegar, tomar e fazer tarefa porque diz que a pessoa não tá fazendo direito, né? Então, ele tem que auxiliar. Se a pessoa realmente não estiver fazendo a tarefa direito, você ajuda, você dá uma solução para o problema que aquela pessoa está enfrentando. Mas você não fica lá o tempo todo em cima, dizendo que não está sabendo fazer, tá? Isso é chato também, tá? Se é uma pessoa desconfiada, uma pessoa ansiosa, ela prejudica ela mesma e a sua equipe, tá? E depois de delegar as tarefas, e a gente também tem o quê? Dar um reconhecimento, dar uma premiação ali para nossa equipe, né? Por quê? Porque motivação, reconhecimento e aumento da produtividade são fatores que a gente pode melhorar, né, na corporação ao longo do tempo. E com isso a gente pode fazer o quê? Premiando nossos colaboradores pelo trabalho bem feito, né? Pela excelência no trabalho. Então, a gente tem aqui 4 formas que a gente pode premiar os nossos colaboradores, né? A premiação por ideias, né, que são ações eficientes e que vão trazer melhorias para as nossas empresas, tá? O colaborador pode receber o prêmio em dinheiro, pode receber vale-compra, pode ter um horário flexível ali, pode ter folga, pode ter uma plaquinha com a foto dele, né? E com o tipo de bônus que for mais desejado ali pela equipe, tá?
A premiação por equipe, né, que é os times de trabalho premiado se alcançarem as metas, conquistarem novos clientes, né, ter melhoria no atendimento, aí você vai premiando a sua equipe, né? O funcionário do mês é bem comum e é bem legal essa prática, né? Porque os próprios colegas vão ver qual é o profissional que está se destacando mais e vão avaliar esse profissional, vão ver quais são os critérios, né, para se tornar o funcionário do mês. A gente também tem a premiação por superação, né? Para aqueles colaboradores que consigam ultrapassar as metas que foram estabelecidas, né? E também para aqueles que não atingiram a meta, mas se esforçaram bastante, tá? É fundamental que a gente consiga premiar a nossa equipe também, tá, pessoal? Nossa aula de hoje foi curtinha. A nossa atividade é ler esse texto aqui que é chamado de A Pedra e você identificar como é que a liderança pode evoluir uma equipe de sucesso, tá? E vamos lá. Além de você fazer essa atividade, eu vou passar mais 2 vídeos ali no grupo. Ou é um só, acredito que seja só um, que é um TED Talk, que é um vídeo bem curtinho, falando sobre liderança também, tá? Comentem lá no grupo, vocês estão muito quietinhos. Comentem lá o que é que vocês acharam dos estilos de liderança, tá? Se vocês gostaram daquele vídeo que eu passei na aula passada sobre ali o chefe secreto, tá? Vamos comentar aí no grupo, vamos movimentar. Até a próxima aula.